Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, né? Mais uma vez a gente volta aqui a se encontrar nesse momento de aula online, né? E pelo que parece, esse momento está cada vez mais no fim, o retorno parece que vai ser breve, agora no mês de agosto. Então a gente vai poder ter um contato mais pessoal, mais cara a cara, para poder a gente tirar nossas dúvidas e conseguir ter um rendimento maior, né, na questão do aprendizado, que a gente sabe das dificuldades, essa questão da online, a internet, né, computador, celular, os horários, enfim. Mas espero que o nosso retorno aconteça de forma mais rápida possível, para que a gente consiga melhorar o nosso rendimento em sala de aula, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar ao nosso conteúdo. Na aula passada eu iniciei com vocês fontes de energia, falei sobre fontes renováveis, não renováveis, alternativas, né? Falei sobre fontes primárias e hoje nós vamos começar a falar sobre combustíveis fósseis, tá? Os combustíveis fósseis, como eu já iniciei na aula passada, são aqueles combustíveis, né, ou fontes energéticas sintetizadas a partir de restos de animais, vegetais, matéria orgânica de uma maneira geral, né, pela própria natureza, tá? Entre esses combustíveis, os principais que nós vamos falar aqui são quatro: petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto bituminoso, tá certo? Todos eles são decorrentes, né, ou provenientes da decomposição de seres vivos, tá? Sejam animais ou vegetais, ok? Eu trouxe um material aqui para vocês acompanharem, e vem falando um pouquinho de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá certo? Ainda que é interessante a gente destacar que os combustíveis fósseis, eles têm um papel muito importante na sociedade, né, atual, porque ele representa quase 3/4, ou 75% da demanda energética do mundo, certo? Eles são utilizados tanto em residências como na questão é, é, na questão das indústrias, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. O que seria um combustível fóssil? Né? O combustível fóssil, como eu já falei para vocês, é uma fonte de energia, uma fonte energética sintetizado de restos ou vestígios de plantas e animais, tá? Que se encontram nas camadas terrestres anteriores ao atual período geológico. Ou seja, a maioria desses combustíveis fósseis foram sintetizados pela natureza há milhões de anos atrás. É por isso que a gente costuma dizer que eles são elementos ou fontes energéticas não renováveis, porque a sua nova sintetização vai demorar milhões de anos. Então, se a gente esgota todas as reservas, todas as jazidas dos combustíveis fósseis, provavelmente a nossa era, né, não vai mais ter esse combustível nem tão cedo. E, assim, para ser sincero, a gente não sabe se daqui a 100 milhões de anos, como é que vai estar a Terra, né, se vai existir vida, se não vai, porque é um futuro muito distante para a gente ter uma certa noção, tá bom? Aí aqui no material, mais embaixo, né, ele fala um pouquinho sobre a questão da combustão, como é que é feita a utilização desses combustíveis na produção energética, tá? Depois vocês dão uma lida no material, que ele vem explicando tudo direitinho. E aí nós entramos nos principais tipos, né? Primeiro, o petróleo. O petróleo, ele é sintetizado ou formado principalmente por restos de seres marinhos, tá? Animais e vegetais unicelulares. Estima-se que as jazidas de petróleo existentes hoje no mundo, elas foram sintetizadas, ou seja, produzidas pela natureza, entre 10 e 500 milhões de anos atrás. Então, imagine, gente, a quantidade de tempo. Tá? Eu coloquei uma figura aqui no nosso material, que é o chamado cavalo de pau, né? Que você utiliza para poder fazer a exploração de petróleo. Lembrando que nós temos também a exploração de petróleo em oceanos, tá certo? Através de plataforma oceânica ou plataforma marinha.
Inclusive, hoje, no Brasil, a maior parte da produção de petróleo vem através dessas plataformas oceânicas, tá bom? Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre o petróleo, né? Que é um líquido escuro composto por uma mistura de hidrocarbonetos, além de pequenas quantidades de compostos orgânicos, contém enxofre, nitrogênio, oxigênio. Ele é o combustível fóssil mais utilizado atualmente porque o seu refinamento, né, por meio de destilação fracionária, origina várias frações ou misturas de compostos orgânicos, com quantidade próxima de carbono que compõem os derivados de petróleo. Este pode ser usado de diversas formas. É isso que a gente fala. O petróleo hoje é a principal fonte energética, porque dele se deriva várias outras fontes, né, chamadas fontes secundárias. Então, por exemplo, você tem a gasolina, né, que é derivada do petróleo. Você tem o querosene de aviação, tá? Você tem o gás liquefeito de petróleo, tá certo? Que ele pode ser utilizado na cozinha, produção de parafina, fabricação de velas, cosméticos, tá? E ainda você tem o asfalto. Esse basicamente é feito pelo xisto betuminoso, mas você pode usar o petróleo também para fazer essas produções. Então, assim, borracha, plástico, um monte de coisa é fabricado a partir do petróleo, tá bom, pessoal? O gás natural, que é um combustível fóssil, que ele é considerado combustível do século XXI. Por quê? Porque, apesar de ser um combustível fóssil, ele é muito menos poluente do que os outros, tá? Cerca de 70% menos poluente. E existe ainda em grande quantidade, porque ele é pouco explorado, tá? Então, por isso, é considerado combustível desse século, porque tem quantidade e ele é bem menos poluente. Assim como o petróleo, ele também pode ser utilizado em N situações, né? Através dos gasodutos, ele é retirado no local e levado para os locais de interesse, tá? Pode ser utilizado na formação do gás de cozinha, do gás veicular, tá? Na fabricação também de plástico, de compostos orgânicos, enfim, um monte de situação. E também pode ser utilizado como fonte energética das usinas termoelétricas, né? Assim como o petróleo e o carvão mineral também. Tá certo, pessoal? Deixa eu ver mais aqui. Ele fala aqui, ó, que as duas principais potências mundiais em termos de reserva e exploração de gás natural são a Rússia e os Estados Unidos. Os russos, inclusive, fazem um bom uso geopolítico desse recurso, uma vez que boa parte da Ásia e da Europa é dependente da importação do produto que circula em gasodutos construídos pela Rússia e em vários territórios, incluindo a Ucrânia. Tá? Então, devido à grande quantidade, a Rússia praticamente abastece todo o leste europeu, tá? E alguns países da Ásia também. O carvão mineral ou natural, tá? É importante a gente lembrar que não se pode misturar carvão mineral com carvão vegetal, tá? O carvão mineral ele é extraído de jazidas e o carvão vegetal ele é produzido a partir da queima da madeira. Então aqui a gente está falando do carvão mineral, certo? O carvão mineral ele foi utilizado como principal fonte energética na primeira revolução industrial. Então ele é o mais tradicional a mais tradicional fonte de energia utilizada na indústria, tá? E até hoje é utilizado em grande escala, tá? Principalmente nas indústrias siderúrgicas, ok? Então, assim, o que é o carvão? O carvão mineral é uma rocha sedimentar com alto teor de carbono em sua estrutura. Sua origem remonta à decomposição de matérias vegetais. É interessante a gente falar o seguinte, que quanto maior a quantidade de carbono, maior o poder calorífico do carvão. Então, a gente costuma dizer que nós temos 4 tipos de carvão, tá? A hulha, o lignito, a tufa e o antracito, e cada um tem uma quantidade de carbono específica. Aquele que tem a maior quantidade de carbono é o carvão de melhor qualidade. No Brasil, a gente tem algumas reservas de carvão, principalmente na região sul, né? Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul, porém o nosso carvão não é de boa qualidade, porque a qualidade do carvão está diretamente ligada ao tempo que esse carvão tem sido sintetizado pela natureza. No caso do Brasil, o carvão ele é recente, né? Então, as maiores e melhores jazidas de carvão mineral estão localizadas no hemisfério norte, tá certo? Europa, Estados Unidos, na China. E por aí a gente tem vários países que têm uma importante produção de carvão no mundo, ok? E para a gente finalizar essa primeira parte, nós temos o xisto betuminoso, né? O xisto betuminoso, que são hidrocarbonetos, tá? É uma substância formada por hidrogênio e carbono que aparece em rochas sedimentares. Essa matéria orgânica, ela é disseminada no meio e é quase fluida. A gente costuma dizer o seguinte, que o xisto betuminoso é o petróleo em forma sólida. Porém, é um petróleo com muitas impurezas, que o seu processo se torna muito caro e muito poluente. Então, por isso que alguns países não levam tão a sério a sua produção, inclusive o Brasil, né, que tem grandes reservas aqui, porém a sua produção economicamente não é muito viável. Então, basicamente, o xisto betuminoso é explorado e aqui em algumas áreas para a produção do betume, que é aquele piche que se coloca nas rodovias, tá certo? Com relação ao mundo, né, a maior reserva é a dos Estados Unidos, a do Brasil é a segunda, né, nós temos Estônia, China e Rússia entre os maiores produtores de xisto betuminoso, ok? Para a gente finalizar, eu trago aqui um pouquinho falando como é a questão dos combustíveis fósseis no Brasil. Apesar da matriz brasileira ser considerada a mais renovável do mundo, ou seja, nós temos potencial de fontes renováveis muito grande, como a eólica, solar, hidrelétrica, tá? O uso dos combustíveis fósseis ainda é muito grande, né, aqui no Brasil. Cerca de 36% do que nós produzimos aqui em termos de fonte energética é carvão e petróleo, ok? Então, gente, com isso a gente finaliza essa parte de combustíveis fósseis. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto e tenta resolver algumas questões, ok? Abraço para vocês e até a próxima.